Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% em dívidas. E você vai ver ainda. Novas regras do Pix estabelecidas pelo Banco Central já estão valendo. E ainda, alívio na conta de luz. Bandeira amarela mais barata passa a valer nesta sexta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo à Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias desta sexta-feira, dia 1º de novembro. E olha, a gente começa esta edição falando sobre a crise diplomática entre a Venezuela e o Brasil, que ficou ainda mais acirrada. Nesta semana, o presidente Nicolás Maduro convocou o embaixador em Brasília. Ontem, quinta-feira, a Polícia Nacional Bolivariana divulgou uma imagem em suas redes sociais que sugere uma ameaça do governo de Nicolás Maduro ao presidente Lula e também ao Brasil. Para entender melhor essa crise e toda essa tensão, vamos conversar agora ao vivo com o professor em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Ei, Tabata. Bom dia, é uma satisfação. Obrigado. Professor, antes de começar, eu vou pedir para a gente ver juntos a imagem publicada, então, pela Polícia Bolivariana, está aí na tela. Essa imagem, ela foi publicada nas redes sociais e ainda está lá, inclusive, no Instagram, quando a gente entra exatamente nessa rede social. Ela ainda está lá, várias curtidas, comentários. A mensagem diz, Caracas não aceita chantagens de ninguém. E ainda tem a hashtag que diz: quem mexe com a Venezuela se dá mal. O veto do governo brasileiro, professor, ao ingresso da Venezuela no BRICS foi o estopim dessa crise? E uma outra pergunta que eu quero te fazer é: quais seriam os efeitos para o Brasil de um rompimento com a Venezuela? Então vamos por parte. Pelo menos, aparentemente, é o motivo, sim. A representação diplomática da Venezuela não teria ficado satisfeita com o veto, mas em especial pela justificativa do veto, que o Brasil justificou que o governo venezuelano não teria se envolvido no processo de intermediação para negociação entre as partes para resolver as questões da eleição e, portanto, diante desse impasse, o Brasil não sentia confortável com a Venezuela entrar nos BRICS. E aí a resposta é que o Brasil, em especial o Celso Amorim, estaria atuando a serviço da diplomacia dos Estados Unidos e, portanto, do Império. Portanto, essa imagem já é mais uma dessa propaganda interna do governo do Maduro, que se sustenta com base do chavismo, que chegou ao poder diante exatamente a ideologia anti-imperialista. O segundo ponto, Tabata, é as questões de quais seriam as consequências. Por enquanto, a relação entre os dois países segue estável, apesar de convocar o encarregado de negócios e o embaixador, nada de fechamento de fronteira, nada de interrupção de comércio. E os países, inclusive, são parceiros e ambos votaram no novo secretário-geral da Organização de Cooperação da Amazônia ontem ainda. Caso haja a ruptura, quem mais perde é o norte do país, em especial a economia de Roraima, que ganha muito com a exportação para a Venezuela. De importação, pouco impacto significativo para a economia brasileira no geral. Professor, essa crise diplomática, ela também, na verdade, ela teria começado a partir de julho com a eleição, porque o Itamaraty, ele não reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro. Isso também pode ter contribuído para o acirramento dessa crise? Eu retomaria um pouco antes, quando a Venezuela decide incorporar esse equívoco e criar essa disputa territorial na tríplice fronteira, Brasil, Guiana e Venezuela, sem contar os impactos da transformação da fronteira aquaviária e que, portanto, chegaria, inclusive, a afetar o Suriname e a França, que é possuidora da Guiana Francesa. Mas, sim, a partir da eleição, o Brasil, que não participou das negociações de Barbados, mas depois que a Noruega fechou um acordo, o Brasil se apresentou como mediador junto da Bolívia, junto da Colômbia e junto do México, e a partir do momento em que o processo eleitoral foi ficando muito tenso, o Brasil optou
por não declarar vitorioso um lado ou outro e insistir pela apresentação das atas de cada sessão eleitoral. E a Venezuela considera que foi a oposição que fugiu do acordo de Barbados, nomeando a Corina, todo um processo tenso que o Brasil não reconhece e que, portanto, o governo venezuelano, esperando uma independência ou um em cima do muro, por assim dizer, do Brasil e não tomar posicionamento, que acabou gerando essas tensões mais recentes. Agora, qual deve ser a resposta do governo brasileiro a essa provocação, professor? Provavelmente nenhuma resposta. Afinal, foi essa a posição oficial quando a Venezuela convocou de volta o embaixador no Brasil e que não se posicionaria de forma formal. Portanto, deve haver apenas trocas indiretas, né, nas comunicações que não sejam públicas. Como eu chamei a atenção, essa notícia da nota diplomática do Brasil parabenizando a eleição do novo secretário-geral da Organização de Cooperação da Amazônia é a única que aparece indiretamente envolvendo a Venezuela. Desde que essa tensão mais recente aconteceu, o Itamaraty já soltou 4 notas e nenhuma delas é diretamente sobre a Venezuela. Professor, com relação ainda a essa imagem publicada, né, que nós vimos nas redes sociais da Polícia Bolivariana, eles não citam o nome do presidente Lula, mas é muito clara a imagem, né? Tem a bandeira do Brasil, tem também a silhueta do presidente. Isso. Lula, ele sempre teve uma relação muito estreita com o Nicolás Maduro. Essa crise, a gente pode dizer que é uma crise entre os governos, entre os dois países, ou uma crise direta entre os dois líderes? Essa é uma ótima pergunta. Eu tendo a acreditar que claramente é uma crise da diplomacia presidencial. Os dois estão se distanciando e usando palavras públicas, né, duras, uns contra os outros, mesmo quando não estejam presentes. Como eu disse, parece que toda outra atividade que envolva outros ministérios, que envolva comércio, parcerias múltiplas, seguem acontecendo. E, Tabata, de alguma forma, a gente vê uma espécie de mudança, sim, da política externa do Lula na gestão 3, que parece agora, eu ainda não tenho certeza, mas muitos analistas já estão cravando isso, repetindo a diplomacia Vargas, de pêndulo, ora fazendo uma concessão para um lado geopolítico, vamos colocar hoje a grande potência seria a China, ora para o outro lado a outra grande potência, os Estados Unidos. Então, de um lado, diz que vai apoiar as reformas das instituições internacionais apalpando, por assim dizer, o interesse chinês, de outro lado, faz uma concessão para os Estados Unidos, nesse caso específico aí, usando a Venezuela como demonstração que apoiaria também esse interesse dos Estados Unidos de ter uma Venezuela mais democrática e com uma outra liderança. Professor, na sua análise, o veto do governo brasileiro ao ingresso da Venezuela no BRICS é coerente? Visto que no BRICS, no bloco, né, existem países que são considerados ditaduras. Por exemplo, a Rússia, o Irã. Isso, em especial pela própria Declaração Geral dos BRICS, que pede por não sanção unilateral, por não intervenção em assuntos internos, ao mesmo tempo em que pede por uma reestruturação da forma como o comércio internacional realize, que, portanto, os países, em especial exportadores de insumos, deveriam contribuir para essa contribuição. E a Venezuela seria um desses países e os demais 9 membros efetivos do BRIC e os outros 13 que foram associados gostariam de ver pelo menos a chance de conversar continuamente com a Venezuela, independente de quem fosse o governo. Então, essa coerência, né, de não intervenção realmente não aconteceu. E o outro aspecto, você chama a atenção, Tabata, não é requisito dos BRICS ter um processo eleitoral liberal em que há ampla concorrência, existem países com democracia direcionada, como é o caso do Irã, tem eleição, mas não é qualquer um que pode concorrer, e tem outros países de partido único, como é o caso da China e agora a incorporação do Vietnã como membro associado. Portanto, a Venezuela se encaixaria em algum desses outros perfis não de democracia liberal e de aceitabilidade genérica dentro dos BRICS, sim. Vamos continuar acompanhando, então, os próximos passos dessa crise, né, professor? Olha, muito obrigada pela participação aqui no jornal. É sempre um prazer te ouvir. Obrigada, professor.
Satisfação sempre. Abraço, bom trabalho. Um abraço. E olha, agora a gente muda de assunto e fala sobre as novas regras do Pix, porque começaram a valer hoje, viu? E elas foram estabelecidas pelo Banco Central. Na prática, as mudanças limitam os valores a serem transferidos por celulares ou computadores não cadastrados. Agora, se o aparelho ou nunca realizou uma transação via Pix, as transferências serão limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1.000 na soma de todas as transações no dia. Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele celular ou computador pode ser liberado para transações maiores. As regras são apenas para aparelhos novos. Com isso, quem já usa o Pix em um celular ou computador atualmente não será impactado, a menos que troque de aparelho ou queira usar uma outra chave. Em nota, o Banco Central explica que essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Com as novas regras, mesmo com login e senha, o fraudador não vai conseguir realizar transferências maiores que R$ 1.000 ao dia a partir de um celular ou computador novo. A norma também determina algumas medidas de segurança para os bancos, que devem gerenciar riscos de fraude, identificando transações via Pix atípicas ou diferentes do perfil do cliente, disponibilizar em seus sites informações sobre como evitar fraudes e verificar, pelo menos uma vez a cada 6 meses, se os seus clientes têm marcação de fraude junto ao Banco Central. E veja a seguir, boa notícia para esta sexta-feira, a conta de luz fica mais barata. Bandeira amarela passa a valer a partir de hoje. E agora na sua tela, imagens ao vivo do município de Três Rios, no Rio de Janeiro. Olha que lindo, 28 graus neste momento. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com as principais notícias agora pelo horário de Brasília, 15 minutos para o meio-dia. E olha, quem está com o nome sujo tem agora uma oportunidade de renegociar a dívida. O feirão Limpa Nome da Serasa começou e vai até o dia 29 de novembro. São mais de 550 milhões de ofertas em todo o Brasil, com descontos e parcelamento de acordo com cada orçamento. A Serasa começou o maior feirão limpa-nome de negociação de dívidas, com 550 milhões de ofertas e descontos de até 99% na dívida. Segundo a Serasa, são mais de 1.000 empresas participantes, incluindo setores do varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, entre outras. E as negociações podem ser realizadas por meio do aplicativo ou do site da Serasa até o dia 29 de novembro. Para os consumidores que possuem mais de uma dívida, é possível reunir os débitos em uma única forma de pagamento com uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um boleto ou em uma mesma chave Pix. Ao consolidar as dívidas num só documento, a intenção é reduzir o risco do consumidor se perder nos boletos e ter de pagar juros e multas. Por atraso para renegociar as dívidas, as pessoas devem acessar o aplicativo da Serasa no smartphone ou navegar na plataforma, digitando os dados para levantar os débitos. Na opção Ver Detalhes, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. O último passo é a escolha da forma de pagamento. Para isso, escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência.
Para falar sobre esse assunto, eu convido agora o professor de Gestão Financeira, Leonardo Falsi, para conversar com a gente ao vivo. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, Tabata. É um prazer estar aqui. Professor, muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo estão endividadas, ainda não sabem por onde começar para resolver, as suas pendências financeiras. Esse feirão, esse mutirão que acontece do Limpa Nome, ele é uma boa oportunidade? E aí eu queria emendar com uma pergunta que seria, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter para fechar a renegociação? O feirão é uma excelente oportunidade. É a possibilidade que as pessoas têm de voltar a ter o seu poder de compra. De limpar o nome, né? A grande questão de qualquer consumidor é ter o crédito, né? Então, a possibilidade que o Serasa oferece, principalmente com as taxas reduzidas de juros, a possibilidade da junção de todas as dívidas em um só boleto, é fundamental para que os endividados realizem, né, o pagamento e retornem com seu nome e com o poder de compra. Os cuidados, eles devem ser relacionados a todas as dívidas que o consumidor tem. Ele deve prestar atenção em todas as dívidas, se for o caso de mais de uma, verificar a possibilidade dele juntar ou unir todas essas dívidas e se possível, saná-las, né? É a possibilidade que o Serasa oferece. É fundamental que ele tenha ciência, né, de quais são as suas pendências e resolvê-las com essas possibilidades que o Serasa oferece. Uhum. Professor, qual a importância de ter o CPF limpo? Eu gostaria de destacar aqui porque muitas pessoas acabam utilizando o nome de familiares, de amigos, para fazerem alguma compra, né? E isso traz inúmeros problemas lá na frente, né? O porquê que é importante manter o nosso nome em dia? O nome limpo, ele significa a sua independência, né? Significa a sua identidade. A ideia de usar o nome de um familiar, de um amigo, isso é uma perspectiva de aumentar a sua dívida, né? Se você já está com o nome sujo e você não tem condições de arcar com as suas despesas, se você utiliza o nome de outra pessoa, o risco de você sujar o nome da outra pessoa também é grande, ou ela assumir as suas dívidas, né? O nome limpo é fundamental, como eu disse, para o consumo, né? Para aquisição de crédito, para compra, para você ter a sua identidade. A ideia de usar o nome de outra pessoa quer dizer que você não está tendo a sua idoneidade, né? O seu nome limpo, e a perspectiva ainda de prejudicar essa outra pessoa. Então, se você não está tendo a condição de usar, de sanar as suas dívidas, a ideia é ruim de você utilizar o nome de outra pessoa. Então, você tem que, né, a pessoa que está com essa ideia, evitar, e certamente ela não vai ter condições de arcar também com a despesa, né? Então, ela tem que tentar limitar essa compra que ela está pleiteando com a utilização de nome de outra pessoa. E com o nome limpo, tentar mantê-lo, né? Arcar com os custos dentro do orçamento que ela tem. Perfeito. Professor, muito obrigada pela participação. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas foi uma honra te entrevistar e aprender mais contigo para a gente manter o nosso nome limpo. Muito obrigada, professor, e até uma próxima. Eu que agradeço. Até então. Obrigado. Tchau, tchau. Um ótimo dia para você. Até mais. E olha, ainda falando de economia, a partir de hoje, quem quiser comprar a casa própria com financiamentos da Caixa deve ficar atento a algumas mudanças nas regras. Vamos ver. A Caixa Econômica Federal já mudou as regras para os financiamentos de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Com isso, o banco vai exigir um valor de entrada maior dos compradores. As alterações foram anunciadas em meados de outubro, em meio à crescente demanda por imóveis no mercado brasileiro,
e ao maior volume de saques da caderneta de poupança, de onde partem os recursos utilizados pela Caixa para os empréstimos. E a partir desta sexta-feira, nos empréstimos feitos com recursos do SBP. E o banco vai passar a financiar a compra ou a construção individual de imóveis que tenham valor de avaliação ou de compra e venda limitado a R$ 1,5 milhão de reais. O cliente também não vai poder ter outro financiamento habitacional ativo com a Caixa. Também as cotas de financiamento vão passar por mudanças. Agora, o banco só vai poder financiar até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante. Até outubro, a cota admitida era de até 80% do valor do imóvel. Por exemplo, pelo modelo antigo, se um imóvel valia 800 mil, a Caixa financiava até 640 mil e o mutuário pagava os 20% restantes do valor do imóvel como entrada, ou seja, 160 mil. Já pelo modelo novo, o mesmo imóvel vai ter até 560 mil financiados e os outros 30%, ou 240 mil, ficam a cargo do comprador. Já pelo sistema Price, o banco passa a financiar somente até 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a cota era de 70%. E olha, a partir de hoje, a bandeira tarifária da energia elétrica da conta de luz passa a ficar mais barata. Vamos ver. A bandeira tarifária de energia elétrica no país passa a ser a amarela. Com isso, a tarifa será reduzida em 76%, passando de R$ 7,87 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança foi anunciada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Em setembro, a tarifa estava vermelha patamar 1. Nos últimos meses, o Brasil enfrentou uma seca histórica, o que levou o governo federal a subir, em outubro, a bandeira de mesma cor e patamar 2, pela primeira vez em 3 anos. Na ocasião, o governo precisou aumentar a tarifa devido às previsões de baixa nos reservatórios das hidrelétricas. Essa tarifa extra é ativada sempre que há risco hidrológico. Conforme a ANEEL, a queda na cobrança para o mês de novembro se deve à melhora nas condições de geração de energia no país. Apesar da mudança no quadro, ainda será necessária produção extra de energia. As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios ainda permanecem abaixo da média, indicando a necessidade de geração termoelétrica complementar para atender os consumidores. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termoelétricas. E agora, continuando com uma boa notícia, nós vamos conhecer um pouquinho de uma cidade italiana chamada Boccadassi. Vamos ver. Composta por uma antiga vila de pescadores, Boccadassi é uma região típica de filmes italianos. A arquitetura peculiar é um dos destaques, com casas simples, mas coloridas e cheias de vida. E quando se trata de turismo, grande parte dos visitantes gostam de conhecer as praias e os restaurantes tradicionais que oferecem massas e iguarias do oceano. Tudo com produção local. Imagens lindas, né? E é claro que nós vamos com uma câmera ao vivo de lá. Saindo do Brasil, vamos para a Itália, na Europa, conhecer esse bairro tão lindo, perto da costa, ao redor de Gênova, que sem dúvidas é um lugar maravilhoso para se viver. E olha, pelas imagens, você vê que são casas simples, mas bem coloridas. Isso é um destaque para o turismo de lá, viu? E a gastronomia também, gente, é de dar água na boca, que é claro, o principal é a pesca. Quem for para lá não pode deixar de conferir as iguarias deliciosas. E com essas imagens tão bonitas, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana para você. Até mais.